Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 25/5, e para hoje está programado lá na plataforma Plural, aula de português e matemática. Em matemática, a gente começa um conteúdo novo, conteúdo que não é do livro. É um conteúdo chamado MDC, e depois que a gente estudar o MDC, a gente vai estudar o MMC, tá? E não está no livro ainda. Esse conteúdo ele é necessário antes da fração, porque quando a gente for trabalhar com frações, a gente vai precisar do MMC e do MDC, tá, pessoas bonitas? Então, esse é um pré-requisito para a gente trabalhar as frações. Eu prefiro trabalhar numa ordem diferente da do livro, para que vocês consigam compreender melhor. Então, hoje a gente começa com MDC. MDC significa máximo divisor comum. Então, MDC é o máximo divisor comum. Quando a gente estava até o quarto ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, a gente fazia divisões, a prof vai fazer aquela viradinha para vocês verem o quadro, tá? A gente fazia divisões dessa forma aqui, certo? Um número aqui fora, um número na chave, uma resposta e um resultado. Certo, pessoas bonitas? A partir de agora, a gente vai fazer uma divisão chamada fatoração. É uma divisão diferente. Seria uma divisão que a gente vai fazer de cabeça. Então, preste bem atenção no que é fatorar. Quando a gente aprende a fatorar, a gente aprende a fazer o MMC e o MDC. Vou pegar um número aleatório, tipo 12, ok? Vamos pegar o número 12. Você passa uma linha assim em pé, você não faz mais isso aqui, tá? Esse aqui não pode mais, você vai fazer em pé para dividir. 12 é número par, então eu divido ele por 2. 12 divididos por 2 dá 6. 6 é número par, então eu divido por 2. 6 por 2 dá 3. 3 é ímpar, 3 eu divido por 3. E dá 1. Isso é fatorar, pessoas bonitas. É fazer uma divisão em pé, em que eu coloco apenas a resposta. Eu não faço mais assim, ó. 12 divididos por 2 dá 6, porque 6 vezes 2 dá 12 para 12 e nada. Entenderam? Eu não vou mais fazer dessa maneira aqui. Aí pego essa resposta e divido por 2. Não vai mais assim. A gente faz fatoração em pé. Então, a gente faz essa divisão em pé, certo? Vou fazer mais uma divisão aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o número 15. Vamos dividir o número 15 em pé. 15 é número ímpar. Eu divido por 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, já sei que dá 5. 5 eu não posso dividir por 3, ele não é divisor. 5 só divide por 5 e dá 1. Galera, o que vocês vão notar que nesse lado aqui, ó, vão caber apenas os números primos. E a gente já estudou os números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, acho que 17 e continua. Plim, 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 plim. Então, lembre-se dos números primos quando a gente estudou. Nesse lado aqui, ó, só pode entrar números primos, certo? Então, eu sempre vou dividir pelo menor número possível. Por exemplo, quando eu fiz ali o 12 e eu vi que tinha 6, Prof. Mel, por que eu não posso dividir o 12 por... Vamos fazer de novo o 12 aqui, ó. Para vocês lembrarem. 12 divididos por 2 dá 6. Prof. Mel, por que eu não posso dividir por 6? Porque 6 não é primo. Então, ele não pode aparecer. Tem que ser o menor número. Prof. Mel, mas por que eu não posso dividir por 3? Por 3 é primo, mas ele não é o menor. Então, eu não posso colocar por 3. É o menor número que posso dividir, que vai primeiro. Certo, pessoas bonitas? Então, fatorar
é dividir em pé. É uma conta já de gente grande. Criança grande sabe dividir em pé, porque já sabe a tabuada. Por isso que a Prof. Mel passou fevereiro, março e até ali aquele comecinho, né? A gente foi até abril, até março, né, na escola, e a prof chamou os pais e fez reunião, e mandou bilhete, e falou, e pediu, e explicou, e brigou, e deu chilique, porque eu preciso da tabuada, eu preciso da tabuada. Agora, quem não sabe, tabuada não fatora, porque você tem que saber a divisão de cabeça, e para saber a divisão de cabeça, só sabe quem está com a tabuada em dia. Sua tarefa essa semana é estudar todas as tabuadas. Você tem que estar com as tabuadas em dia, certo, pessoa bonita? Então, veja só. Quando a gente calcula o MDC, que é o máximo divisor comum, a gente pega dois números para fatorar. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o número 9... e o número 12. E vou fatorar esses números. 9 é um número ímpar, então eu divido por 3. 3 vezes o que dá 9? 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 eu divido por 3, por ele mesmo. 3 divididos por 3 dá 1. Quando eu encontro 1, acabou. 12 é par, divido por 2. Dá 6. 6 é par, divido por 2, dá 3. 3 é ímpar, divido por 3. 3 divididos por 3 dá 1. Acabou. Quando eu faço o MDC, o que eu tenho que fazer, pessoa linda? Vou usar o meu lápis de cor e vou juntar o que tem de parecido desse lado aqui com o que tem parecido desse lado aqui. Tem 2 desse lado? Não. Tem 2 desse lado? Não. Tem 3 desse lado? Tem, Prof. Mel. Aqui. Então, a gente tem um par de 3. 3 vezes 1, 3. Eu já sei o meu MDC. O meu MDC é 3. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, tá, pessoas bonitas? Então, vamos lá. Deixa a professora não tá molhadinho aqui. Aí, do álcool. Muito bem. Vou pegar um número maior, tá, gente? Vou pegar o número 36 aqui e 48 aqui. Números grandes, tá bom? 36 é um número par, então eu divido ele por 2. Prof. Mel, eu não consigo fazer 36 divididos por 2 de cabeça, Prof. Mel. E agora? Pega o cantinho do seu caderno e você faz. 36 por 2. 1 vezes 2, 2. Para 3, dá 1. Abaixei o 6, virou 16. 8. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Então, eu sei que dá 18. Ah, tá, Prof. Mel. Aí dá certo, que daí eu vi a continha, eu faço no cantinho, dá certo. Tudo bem, gente. Você pode fazer a continha lá no cantinho do seu caderno. Não tem problema. 18 é par, divido por 2. 2 vezes o que dá 18, galera? 9. 2 vezes 9, 18. Então, 9. 9 é ímpar. Eu divido por 3. 9 divididos por 3 dá 3. 3 é ímpar. Divido por 3. 3 divididos por 3 dá 1. Acabou. 48 é par. Divido por 2. Prof. Mel, eu não consigo calcular 48 divididos por 2. Tá bom, faça a continha no lado. A prof já sabe que dá 24, mas vamos lá. 48 por 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Abaixei o 8. 8. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. 24. 24 é par. Divido por 2. Dá 12. Ah, Prof. Mel, eu não consigo fazer de cabeça. Faz a continha lá no cantinho do seu caderno. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Baixou o 4. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Dá 12. Prof. Mel, será que um dia eu vou ficar ninja? Eu vou fazer tudo de cabeça? Claro que sim, é só você treinar. Fica sossegado. 12 é par, divido por 2. 2 vezes o que dá 12? 6, galera. Olha a tabuada.
Por isso que tem que saber a tabuada de cabeça. 6 é par, divido por 2, dá 3. 3 é ímpar, divido por ele mesmo, por 3, dá 1. E agora, Prof. Mel, o que eu faço? Ó, pessoa linda, você vai achar os pares. Tem um 2 aqui e um 2 aqui. Você liga. Prof. Mel, tem que fazer essa bolinha vermelha aí e ligar? Tem sim. Tem que fazer sim, pessoa bonita. Achei outro par aqui. Eu vou ligar. Olha, achei mais um, hein? Tem esse 2 aqui do outro lado? Não tem, Prof. Mel. E esse 2 tem do outro lado? Não tem, Prof. Mel. E o 3? Ah, o 3 eu achei um par aqui, ó. E agora, Prof. Mel? E agora eu vou anotar tudo isso. Eu tenho um 2, mais um outro par de 2 e mais um par de 3. E faça a conta. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Tá aqui o meu MDC. Então, eu sei que MDC de 36... Deixa a prof baixar, senão você não enxerga, né, pessoal linda? 12. Então, eu sei que MDC de 36 e 48 é igual a 12. É assim que eu respondo essa conta, tá, galera? Eu sempre escrevo o MDC e o número que eu fiz o MDC é igual à resposta. Certo, pessoa linda? Vou pegar mais um exemplo aqui para ver se você vai ficar com dúvida ou não, tá bom? Vamos fazendo junto. Preste bem atenção, que se você entender isso aqui, assim, 80% dos seus problemas acabam desse conteúdo, dessa matéria, tá? Então, preste bastante atenção, porque se você entender o MDC fica bem fácil também. Então, vamos ver um MDC diferente aqui, pessoa linda. Deixa a prof pensar num número aqui. Um MDC, já sei, inventei um número agora, tá? MDC de 6 e 24. Nossa, prof, meu, um número pequeno e um grande? Aham, não tem problema, gente. Vamos fazer aqui a divisão em pé, de 6 e 24. 6 é par, divido por 2. 6 divididos por 2 dá 3. 3 é ímpar, divido por 3 e dá 1. Acabou. Nossa, que rápido, prof. Mel. Acabou tão rápido assim? Aham, é bem rápido mesmo. 24 divido por 2 dá 12. 12 é par, divido por 2 dá 6. 6 é par, divido por 2 dá 3. 3 é ímpar, divido por 3 dá 1. Muito bem, e agora, ó, pessoa linda, agora busque o par e faça a bolinha. Encontrei um par e encontrei outro par. E agora você responde. MDC de 6 e 24 é igual a, galera, 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, o MDC de 6 e 24 é 6. Resolvido. Certo, pessoa linda? Então, você vai ter que fazer a divisão em pé, que a gente chama de fatoração. Desse lado de cá, só pode colocar números primos, que você já estudou números primos. Então, se você quiser anotar aí no seu caderno, anote. Números primos é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. São os números que só dividem por ele mesmo ou por 1. Lembram disso? Era números primos. Então, o que você vai fazer, pessoa bonita? Você vai fazer essa divisão em pé, fatorando, né? Sempre usando apenas os números primos desse lado aqui. E vai encontrar o parzinho, vai pegar um lápis de cor ou uma canetinha, né? De preferência lápis de cor, gente. E vai juntar aqui, formando os parzinhos. E faz a multiplicação. Certo? Muito bem, pessoa linda. 3 exemplos de MDC. Na plataforma Plural, eu deixei uma folha que tem o exemplo e a explicação e alguns exercícios para vocês resolverem.
Façam esses exercícios e a gente vai corrigir juntos num outro vídeo que eu vou fazer aqui e na live também. Quero ver se eu converso com vocês para a gente fazer a correção. Faço na live desses exercícios, na live de quarta, tá? E a gente corrige, então, os MDCs que vocês têm que calcular. Tá, pessoas bonitas? Façam um exercício, assiste de novo essa parte do vídeo para ver se você consegue fazer e assim você vai entender o MDC, o que vai te ajudar muito, porque quando você entender MDC, você já vai ficar mais fácil para aprender o MMC, tá bom? E a gente vai usar isso mais tarde em fração. Então, calma, a gente tem que aprender o MMC e o MDC antes, tá bom? Quando a gente for fazer adição e subtração de frações de denominador diferente, tem que calcular o MMC. Mas para eu aprender o MMC, eu preciso primeiro aprender o MDC. Então, primeiro a prof está ensinando o MDC, depois a prof ensina o MMC e depois a prof consegue ensinar adição e subtração de frações de denominadores diferentes. Tá? É uma sequência que a gente tem que fazer aqui, que nem uma parede. Tem que pôr um tijolinho de cada vez para que eu consiga que ela fique lá em cima. E é isso que a gente vai fazer agora. Pausa no livro, conteúdo na plataforma. Tá bom, pessoas lindas? Então, treina aí o seu MDC. Se você ficar com dúvida depois, você pode me perguntar lá na live. A gente vai corrigir junto, a prof explica de novo. Se tivesse em sala, a gente ia fazer 1 milhão juntos lá. Eu ia chamar todo mundo no quadro para ver qual é a dúvida de vocês. Mas a gente não tá, né, galera? Então, a gente se vira aqui e na live vocês tiram as dúvidas comigo e a gente corrige todos esses exercícios que a prof deixou hoje lá na plataforma Plural. Tá bom? Para português, a prof deixou, então, um conteúdo do capítulo 6, da página 60 até a página 70. Puxa, prof, Mel, são 10 páginas, galera. 10 páginas, metade é leitura. Deixa a prof pegar o livro? Deixa a prof fazer uma pausinha aqui, eu vou pegar o livro e já mostro para vocês. Então, pessoas lindas, já voltei, peguei o livrinho que estava ali atrás e vou mostrar para vocês que a gente começa o capítulo 6 do livro, tá? Na parte de português, aqui nessa apostila, o capítulo 6. A gente vai falar sobre culturas singulares em um Brasil plural. O que quer dizer isso? Culturas singulares. Cultura singular, singular é algo que é único. Lembra que a prof falou sobre singular e plural para vocês? Singular era um, plural eram muitos. E que a prof mostrou a musiquinha singular para vocês? Aquela musiquinha bonitinha que a gente ficou cantando? Então, singular é algo que é único. Então, olha só, culturas singulares. São culturas únicas, são exclusivas, são diferentes. Em um Brasil plural. Um Brasil cheio de culturas diferentes, mas cada uma é singular, cada uma é especial. Então, o primeiro texto que temos ali é sobre os indígenas. Galera, a gente já viu indígenas em história, em geografia, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e ainda no quinto ano. Vamos ver mais um pouquinho. Prometo que está acabando, sabe, gente? Prometo. Mas é importante que a gente conheça porque são os povos que habitavam o Brasil aqui antes da colonização. Então, a nossa cultura também ela é influenciada muito pela cultura indígena, tá? Então, vamos fazer a leitura. Como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil. Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esse povo cheio de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocar e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Por toda parte. Você está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta. Já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de floresta, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada de diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou.
Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia, conta. Mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas, mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio, e aprendem português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como rituais religiosos e danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente para o hospital. Nas cidades, agora que você já conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram a grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm suas atividades e rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Então, olha só, esse texto é uma reportagem, galera. Então, a gente está trabalhando texto-reportagem. O tema são como vivem os indígenas hoje, tá? Aqui no Brasil. Ele vai falar sobre essa mistura de culturas, que eles tentam preservar ainda algumas tradições, rituais, mas que eles já absorveram um pouco também da cultura do homem branco, né? Então, a gente começa a interpretação na página 63. Lembra que eu falei que era da 60 até a 70? Já foram 3 páginas só de leitura. Então, já não é muito, né, galera? Vamos lá, então. Na página 63, escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Galera, escreva o trecho, copie do texto, tá? Então, você vai copiar. Vai procurar lá no seu texto. Na página 61, você vai encontrar ali em cima, no segundo parágrafo, tá, galera? Nessas terras, os índios vivem em aldeias, vírgula, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento, ponto. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente, ok? A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos, por toda parte, mistureba e nas cidades. Qual é a função desses intertítulos, galera? Os intertítulos, eles vão organizar as informações e orientar melhor a leitura. Então, essa é a resposta da número 2, tá? Então, organizar as informações e orientar melhor a leitura. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo apresentado nele. 1, por toda parte. 2, mistureba. 3, nas cidades. Trata da troca cultural entre indígenas e sociedade não indígena. É o mistureba, número 2. Põe lá o número 2, galera. Explica que os indígenas também vivem em grandes cidades. É o número 3, nas cidades, né, galera? Aborda onde vivem os indígenas atualmente, nas mais diversas regiões do país. É o número 1, né, galera? Por toda a parte. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem que é essa fala, galera, que está entre aspas ali no texto? É do antropólogo João Pacheco de Oliveira. Nossa, eu falei o nome dele várias vezes aqui no texto, né? Por quê? Porque ele é o entrevistado, né, dessa reportagem. Que pontuação é empregada para sinalizá-lo? As aspas, né, galera? A gente usa aspas para dizer que essa fala é da pessoa entrevistada. Na página 64, tem lá número 4, com que objetivo o repórter utilizou as falas de outras pessoas em seu texto? Para acrescentar informações, uma vez que o repórter não era capaz de falar sobre o assunto, ou para apresentar o depoimento de um especialista, galera? Claro que é um especialista, se ele é antropólogo, ele é um especialista, então marca o X no segundo quadrinho. 5. Releia o trecho a seguir.
Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? De quem que ele está falando eles? As aldeias, eles terras ou eles índios? Índios, né, galera? Marca o X lá então. O emprego do pronome eles no contexto acima permite evitar a repetição, repetir uma expressão ou omitir uma expressão. Evitar a repetição, né? O que a prof fala? Não fica repetindo a mesma palavra no texto, fica ruim, fica pesado, cansativo, chato, lembra? Então, para evitar a repetição, marca o X no primeiro quadrinho. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral, apresentar falas ou depoimentos de especialistas a fim de comprovar fatos apresentados. Texto Como Vivem os Índios Hoje apresentou a realidade dos indígenas que têm contato com os brancos e que foram influenciados por essa cultura. Você sabia que existem alguns povos indígenas que vivem isolados da nossa civilização? Há também as comunidades de recente contato, grupos que conservam suas dinâmicas e formas de organização própria, mantendo sua autonomia. Galera, ainda existem tribos que não querem contato com o homem branco, principalmente bem no interior lá do estado do Amazonas, tá? Bem na floresta amazônica tem lá algumas tribos, são poucas e poucos integrantes ali, mas eles não querem contato, são bem hostis, bem bravos. Então tem alguns indígenas que ainda não têm contato com o homem branco, tá? Temos ali na página 65, mais um textinho, a mudança na vida dos indígenas. Quando chegaram ao Brasil, os europeus impuseram a cultura europeia aos indígenas. A gente já estudou isso quando a gente estava falando sobre catequese, lembra? Catequizar os indígenas, jesuítas, lembram disso? Muito bem. Modificando a cultura, as tradições e o modo de viver desses povos. A estimativa era que, na época da chegada do europeu às terras brasileiras, havia um total de 6 milhões de indígenas, mas as doenças transmitidas pelos conquistadores e o extermínio dessa população acarretou na redução dos indígenas e na sua fuga para lugares distantes desse território. O número de indígenas, segundo a FUNAI, diminuiu para cerca de 900 mil. Esse número está atualizado, tá? Pelo último censo que foi feito, acho que em 2010, galera. Tá bom? É o número que a gente tem atualizado. Por isso, no dia 19 de abril é um dia de reflexão, de pensarmos na história dessa população que faz parte da história brasileira e do quanto eles sofreram após a chegada dos brancos nessas terras, na sua luta ainda hoje, para manter suas tradições e raízes. Tem duas perguntinhas que era para a gente fazer apenas um debate, tá, galera? Então, terminamos a parte de interpretação aqui. Começamos o estudo da língua na página 66 e vamos falar do pretérito perfeito e imperfeito. Galera, a gente já estudou verbos, isso aqui não é novidade para nós. Vamos lá, então, dar aquela olhadinha. Você já estudou que o verbo pode apresentar nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os 3 tempos básicos do verbo são presente, passado e futuro. Agora você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. Cena 1. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Essas formas verbais apresentam a ideia de quando, galera? Presente, passado ou futuro? Passado, ontem já foi, na infância foi mais longe ainda. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais tomei e tomava possuem diferença no sentido quanto ao tempo. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? A mulher da cena 2, né, galera? Qual verbo ela utiliza? Tomava. Então, coloca lá, a mulher da cena 2, verbo tomava. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea ocorrida num passado recente, um pouco tempo? O menino na cena 1 com o verbo tomei. Certo, pessoas bonitas? Na página 67, ele explica pra gente ali. Quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele é pretérito perfeito. Quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez, que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Então, olha, o menino falando no pretérito perfeito, ontem eu tomei, e a mulher falando lá no pretérito imperfeito, foi há muito tempo. Na infância eu tomava. Compare o verbo tomar, conjugado no presente, depois no pretérito perfeito,
em seguida no pretérito imperfeito. Então, presente, eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. No pretérito perfeito, eu tomei, tu tomaste, ele tomou. Nós tomamos, vós tomastes, eles tomaram. Engraçado, né, de falar, parece tomate. Muito bem. Pretérito imperfeito, lá atrás, foi há muito tempo. Eu tomava, tu tomavas, ele tomava. Nós tomávamos, vós tomáveis e eles tomavam. Não esqueça, o pretérito perfeito transmite a ideia de algo ocorrido há pouco tempo, tá, galera? E o imperfeito, algo que ocorreu há muito tempo. Tá bom? Na página 68, observe a capa do livro. A seguir é um livro da Ruth Rocha, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Olha que bacana, é a capa do livro da Ruth Rocha. Muito bem. Qual é a forma verbal presente no título, galera? Mandava. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Mandava. Em que tempo essa forma verbal está, galera? Pretérito imperfeito. No tempo em que mandava, lá atrás. Então, pretérito imperfeito. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão ainda manda no Carlinhos? A televisão não manda mais no Carlinhos? Ou a televisão sempre mandará no Carlinhos, galera? Ela não manda mais, porque já mandava, certo? Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Galera, como que vai ficar mandar no pretérito perfeito? Se no imperfeito é mandava, no perfeito, então, vai ser o quê? Mandei, mandaste, mandou? Muito bem. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Olha que tirinha legal, galera. Essa tirinha aqui lá no seu livro. Ok? Muito bem. A tirinha diz assim: antes a vovó, blank. Tem ali uma linha para completar. E eu, blank, com a lã. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu, blank, a vez. Então, vamos lá. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, empregando os verbos tricotar e brincar. Então, antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Muito bem. Por que o gatinho está chateado, galera? Porque com a máquina de tricotar ele não pode mais brincar com o novelo de lã, né? Reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Agora, reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós, mantendo o verbo perder no pretérito perfeito. Agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. Certo, pessoas lindas? E na página 70, reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Então, eu canto na escola. No perfeito, eu cantei. Antes da pandemia, eu cantei na escola. E no pretérito imperfeito, eu cantava na escola quando eu era menina, lá, criança pequena em Barbacena. Lá, criança menina, né? Meu irmão gosta de ir ao teatro. Meu irmão gostou, foi ontem, gostou de ir ao teatro. Meu irmão gostava quando era pequenininho, lá atrás, de ir ao teatro. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós nos ensinaram boas maneiras. E lá atrás, meus avós me ensinavam, quando eu era pequenininha, boas maneiras. Meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais ontem chegaram tarde do trabalho. E antigamente, quando eu era pequena, os meus pais chegavam tarde do trabalho. Não é ão, porque não é futuro, ó. Um bocão para fazer ão só no futuro, tá, galera? É AM, Presta bem atenção, passado não pode ter AOTIL. Passado é AM, certo? Junte-se a um colega. Não vai, porque não dá. Estamos em pandemia.
Pesquise em jornais e revistas uma frase com o verbo no pretérito perfeito e uma com o verbo no pretérito imperfeito. Em seguida, recorte e cole nos locais indicados. Esse aqui eu quero que você faça sim, essa tarefinha de casa de hoje. Você vai procurar 2 frases ali. A letra C a gente não vai fazer porque não pode trocar dupla, a gente não está em sala. Então, na letra A, procura uma frase em alguma revista, jornal, algum livro velho que esteja no pretérito perfeito e uma no pretérito imperfeito e vai colar aqui nessa parte do seu livro, certo, pessoa bonita? Para português, terminamos também hoje todo o conteúdo proposto. Confere as respostas, coloca o certo de caneta, deixa tudo em dia, tudo em ordem, tá, pessoas lindas? Essa semana se dedicar bastante à matemática. Hoje, dia 25, tem gente que tem que me entregar coisa, eu tô fechando nota. E, pelo amor de todos os anjos do céu, me mandem tudo que estão me devendo até hoje, dia 25. Estou fechando as notas, quero dizer quem está de recuperação. Até acho que terça-feira eu consigo fechar, terça-noite. Consigo fechar tudo e já dizer quem está de recuperação, libero as provas daí de recuperação. Na quarta-feira eu vou liberar quem está me devendo alguma coisa. Na quinta-feira, aí eu libero prova de recuperação, tá bom? Quinta e sexta, de quem vai ficar de recuperação. Leva a sério, galera, estudar de verdade. Vou fazer mais um reforço aqui. Na live no YouTube eu falei e vou falar de novo. Estou chateada por ver algumas provas com gente colando coisa no Google. Tem o conteúdo no livro de vocês, na apostila, tem o conteúdo no material de apoio que eu coloco numa plataforma plural, é para olhar nos conteúdos que eu estou dando. Vocês estão colocando respostas com coisas que eu não estou explicando, coisas que nem é do conteúdo de vocês. Estou ficando bem triste de ter que corrigir e ver que o aluno está colando. Vocês já fizeram várias provas comigo antes da pandemia, eu tenho as provas aqui em casa, por sinal, na minha pasta ninja rosa desse tamanho, cheia de coisas de vocês. Eu sei como você escreve. Pai pode ajudar? Sim. Mãe pode ajudar? Sim. Fazendo a leitura e te ajudando a interpretar a pergunta. Não soprando resposta e procurando no Google. Eu sei como você escreve. Então, esse recado é uma bronca, uma puxão de orelha no pai e na mãe junto. Nem todos, tá, gente? Tem gente que nem merecia estar ouvindo, porque eu tô vendo que o filho tá levando a sério, os pais estão levando a sério, tá a coisa mais linda. Mas tem alguns que não estão. Então, eu já vou deixar aqui o recado registrado nos autos desse processo. Não está legal. Eu sei como vocês escrevem. A resposta tem que ser de vocês. Estamos entendidos, quinto ano? Porque nesse trimestre eu vou zerar. Ah, mas a resposta está correta, mas a resposta não é sua. A resposta é de alguém que não é você. Ou é do Google, é do seu pai, da sua mãe, não sei. Não vou dar nota por cópia. Se fosse para dar cópia, dá trabalho, não dá para prova. Prova é prova. Seu jeito de escrever. Seu pai e sua mãe podem te ajudar. Não fazer para você e não te dar a resposta pronta. Entendido? Levar a sério o quinto ano. Tô de olho. Eu conheço. Sabe que a prof. é bem braba nisso. Não tem problema mandar e-mail perguntando. O Pietro é o mais lindo. Ele vira e mexe e pergunta. Prof. eu não entendi tal coisa. Pode me explicar? Lá no e-mail, respondo ele. Coisa mais fofa. Não tem problema de explicar o que vocês me perguntam, gente. Não tem. Mas assim, levar a sério. Levar a sério, ver os vídeos, fazer as tarefas e nada de ficar colando coisa de Google. Certo? Vou ficar bem de olho nas próximas atividades avaliativas, tá, quinto ano? Bem de olho. E vou registrar tudo, vou printar tudo, vou anexar tudo e vou guardar tudo. Tudo. Porque daí na hora de eu entregar tudo no final do ano para a Secretaria de Educação, já vou mostrar por quê que o aluno tá perdendo nota. Porque não é ele que tá respondendo. Entendido? Levar a sério o quinto ano. A bronca é bem gigante hoje. Bem gigante. Levar a sério. Você faz. Presta atenção no vídeo que você resolve tudo. Eu vi algumas provas lindas, principalmente de conjuração em confidência. Deu para ver na prova que, meu Deus, o aluno ele viu o vídeo inteiro e ele entendeu. A prova, coisa mais linda. Coisa mais linda a prova. E não é porque estava escrito bonito, chiquetoso, não. Mas estava escrito do jeitinho do aluno. Igual da Estela eu vi, do Pietro eu vi. Coisa mais linda as provinhas. Deu para ver o quanto o aluno prestou atenção no vídeo. É para prestar atenção nos vídeos, galera. As explicações estão aqui. As respostas estão aqui. Não precisa de Google. Precisa prestar atenção em sala. Tá? Logo acaba essa pandemia, a gente volta para a sala e minhas provas ninjas estão voltando. E o pai e a mãe não vai estar lá para soprar nada no seu ouvido. Então, leve a sério. Aprenda a fazer você. Tá? O pai e a mãe pode ler junto, pode te explicar se você não entendeu. Não entendi a questão. Mãe, eu acho que é isso. Não, filho, veja bem, ó, você tem que ler por aqui, não é isso. Ok, sem problema nenhum, pode ajudar.
Família linda tá junto ali dando suporte. Agora, dar resposta, ficar pesquisando no Google, aí não é bonito. É bem feio, por sinal. Então, puxão de orelha em todo mundo hoje da Profimel, hein? Vamos levar a sério, quinto ano. Tem gente linda aí, linda, com uma fofo... Ó, olhos de coração da prof, que vontade de dar um esmago até, de tão lindo. Mas levar a sério e nada, vocês acham que estão me enganando, não estão. E eu tenho bem anotadinho quem tá fazendo isso. Então, tô bem esperta, ó. Olhos de águia aqui da prof, de olho. Leva a sério. Certo, pessoas lindas? Começamos agora o novo trimestre. Todo o conteúdo a partir de hoje é para o próximo. Todas as notas agora serão para o próximo. Vamos levar bem a sério que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo acaba a pandemia e a gente tá em sala. Tá bom, seus bonitos? Enquanto isso, fica embaixinho da coberta, fazendo sua tarefa, não deixa acumular. Tá bom? Hoje tem live, quarta também. Beijo grande. Fica com Deus. Ai, eu tenho que dar um beijo especial, senão vocês puxam minha orelha na live. Cada live, eu queria que todo mundo visse as lives. O quanto eu levo puxão de orelha dos amados da prof. Deixa a prof achar que tá no outro negócio. Porque eu não esqueço de mandar o beijo do dia. Misericórdia. Daí eu... Tabela de notas aqui, ó. Senão eu levo uma bronca, que vocês não têm noção. Ah, você não mandou beijo, prof. Então, hoje vou deixar beijo para... Eu não lembro em quem eu parei. Não lembro em quem eu parei. Acho que tava lá no final já. Mas como eu falei do Pietro e da Estela, então vou mandar beijo para os dois mesmo, que eu já falei no vídeo hoje, que eu elogiei os dois. Então, os dois bonitos da prof fizeram a prova linda de história, então já vou deixar beijo pro Pietro e beijo pra Estela. Tá bom, seus bonitos? Nos vemos na live, então. Fica com Deus, que a Sagrada Família abençoe todo mundo e pensa bem nessa bronca que eu tô dando, porque é pro bem de vocês. O professor não briga pro mal, não, é pro bem. Então, pensa bem aí, tá? Ó, pensa, vai rezar antes de dormir, fala com o anjinho e pensa bem um pouquinho antes de dormir sobre a bronca que eu tô dando. Quanto você pode melhorar e o que não pode, então, o que não tá legal, o que tá legal, o que você pode melhorar. Aí você me conta na live, tá bom? Estamos aqui pra gente melhorar todo dia. Certo, seus lindos? Beijo grande, fique com Deus. Fui!